Start Papo Reto. Start. Olha só, gente. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana com o Luiz Paulo Lamaison. O Lispa. O Lispa. Conta pra gente aí, André, quem é esse cara? Lispa, hoje com 35 anos, começou a laçar com 6 anos. Olha. É um menino que tá começando, Tá começando. viu? Tá começando aí. 6 anos de idade, então, na vaca parada. Já aos 10 anos, passou a laçar montado a cavalo. Com 12 anos, enquanto nós comia terra, ele já estava laçando profissionalmente, né? Olha aí. E, enfim, já ganhou vários prêmios que ele vai poder contar pra gente. E ele dedica hoje o seu tempo e a sua experiência para ensinar futuros laçadores pelo Brasil afora como instrutor, palestrante e professor com mais de 800 alunos certificado, Olha, tá bom? Então, maravilha. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Olha, já Tem passou histórias aí. para contar. Já passou aí por 10 estados do Brasil, também pelos Estados Unidos, enfim. Uma cultura aí que não se perde, né? E essas pessoas que são os profissionais que fazem a coisa acontecer. Bom dia, seu Luiz Paulo. Bom dia, Lispa. Lispa. Bom dia, Ivonei. Bom dia, Andréia. Que maravilha. prazer enorme poder estar aqui, poder falar um pouco da história do cavalo, um pouco da história do laço. O laço comprido, que é o esporte que mais cresce no Brasil, ou um dos esportes que mais cresce. A gente vai falar sobre esses números. E é um prazer enorme poder estar aqui, poder falar um pouco da história e incentivar, talvez, pessoas que queiram, né, começar com a parte do cavalo, com a parte do laço, e é isso que a gente vem fazendo há muito tempo, no Brasil e no exterior também. Que Olha maravilha. aí. Eu queria saber de você, em primeiro momento, quem foi o influenciador aos 6 anos para você já começar a mexer com o laço? Foi o pai, foi o tio, foi quem? O padrinho? Isso, com certeza foi meu pai. Meu pai, ele veio, né, desse ramo familiar de fazenda, trabalhava em fazenda. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, Olha. quando meu pai ainda capatazeava uma fazenda na cidade de Rio Brilhante. E aí, por incentivo dele, comecei a dar os primeiros passos a cavalo. Ele foi meu influenciador, foi o cara que me incentivou, me colocando a cavalo, dando o primeiro laço, o primeiro cavalo, me ensinando a andar a cavalo, me ensinando a encilhar o cavalo. Olha. E a partir dos 6 anos, depois que eu tive uma base boa de equitação, que eu já conseguia me virar sozinho no cavalo, aí ele começou a me incentivar na vaca parada, com um pequeno laço, com a vaquinha, e me ensinando os primeiros passos na vaquinha. Aí depois dos 6 anos em diante, né, comecei a trilhar esse trabalho, ainda muito novo, aí comecei a me desenvolver e a partir dos 9, 10 anos comecei a praticar dentro das pistas, competir nos rodeios por todo o Brasil daí. Que maravilha Nossa, isso. olha aí, Olha que gente. história bonita, né? Mato Grosso do Sul, a gente tem visto algumas vezes, nas novelas principalmente, É. e lá ainda acontece aquelas grandes tropeadas, não acontece? Muito, a parte da comitiva, deixa eu estabelecer aqui. As comitivas. Isso, a parte da comitiva ainda é muito forte, porque lá a pecuária é muito forte. Então, a fazenda, né, a agricultura chegou muito forte, mas ainda tem muito pecuária. Então, a parte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso ainda segue muito forte na pecuária. E hoje, o pessoal ainda aderiu por caminhões, mas ainda tem o processo da comitiva, que é trocar o gado de fazenda, levar para o frigorífico e tudo mais. Ainda é feito a cavalo essa Caramba. tropeada com o gado. Luiz Paulo, vou dizer uma coisa. Gilney Passos adentra aqui ao nosso Papo Reto programa. Daqui a pouquinho vai estar também ancorando aqui o programa e fazendo algumas perguntas. Ele que é um conhecedor também nato, André, de como se laça e tudo mais. Ele vai contar O Gilney é pra o gente. famoso metido, né? Tá fazendo curso do Lispa. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tô começando com essa pergunta pra você, que eu já vou chegar lá. Eu fico imaginando, nas comitivas, que a gente via nas novelas Rei do Gado, por exemplo, milhares e milhares de animais. E tu imagina, Andréia, um daqueles animais fugir. Aí Nossa. a pessoa que tá lá, às vezes a comitiva é de 10, 15 homens, né? Sim. 3, 4 dias, 5, 6 dias no mato, dormindo no campo, enfim. O cara tem que saber laçar, né, Lispa? Tem que saber. Essa prova do laço até ela começou por volta de 1950, mais ou menos. Ali na região de Esmeralda, Vacaria, começou com o pessoal que trabalhava no campo. Aí O que eu te pessoal perguntar. trabalhava no campo Aham. e até que um dia resolveram de fazer uma brincadeira entre equipes, pegaram 10 pessoas de um lado, 10 pessoas de uma fazenda, 10 pessoas de outra fazenda e resolveram fazer uma disputa entre eles. Só que naquela época não tinha premiações milionárias que nem tem hoje. Naquela época era brinde, era uma faca, era um Sim. relho. Entre amigos. Entre amigos, Sim, uma entre disputa amigos, entre que amigos. surgiu o laço comprido nessa região de Esmeralda. Mas essa descendência vem muito do Mato Grosso. Hoje o Mato Grosso do Sul ele é muito forte no laço comprido e forte na pecuária. Então realmente o meu pai também, meu pai foi um tropeiro, ele trabalhou com comitivas, até ele conta
que o sonho dele quando ele foi pro Mato Grosso do Sul era ser peão de comitiva, né? Poder conduzir o gado e conhecer o Pantanal. E ele fez as duas coisas. Caramba! E tropearam, se eu não me engano, 800 ou 900 reis durante 29 dias. Meu Deus do Lá céu, em caramba. 1980, por aí, 1985. É 29 dias. Eu fico imaginando, por isso que vem aí essa herança, né? Aham. E eu fico imaginando o que deve ser a emoção de ter essa representatividade, de ter um pai, né? Que foi aquilo que é a maior representatividade do laço, da lida com os bichos, né? De levar, de trazer. Cara, aí nasceu o professor, nasceu lá o professor. Quando você viu seu pai, o teu primeiro professor foi ele, com certeza, como você já disse. E aí, automaticamente, a primeira pergunta que eu te faço é, então, para começar a laçar, tô lá eu, quem tá nos assistindo aí, mora para fora, tem seu cavalinho, tá? O que eu tenho que fazer? Cara, hoje a maioria de nós... Além do teu curso. Hoje a maioria de nós conversamos isso com o Gilney, a maioria começa na euforia. Tá. O que a maioria das pessoas começa? 90% hoje começa. Ela começa a se integrar num grupo de amigos que mexe com cavalo, que as pessoas laçam. E algum dia a pessoa tá ali junto, participando e tal, tomando muitas vezes uma gelada, tá junto com os amigos, e alguém diz, joga uma armada, coloca em cima de um cavalo, entrega um laço na mão, e essa pessoa vai jogar a armada dela. Só que não tem base nenhuma. Sim. Ou seja, é como se eu nunca jogasse futebol e eu tá olhando alguém jogar e eu for entrar no meio sem saber regra, sem saber né, o que é falta, o que é escanteio, o que é lateral. Então a maioria das pessoas começam assim. O que nós indicamos, o que eu indico hoje no papel de instrutor, no papel de professor, é que você tenha uma base. Para você ter uma base, o que me ajudou muito foi o meu pai ter me ensinado, ter dado os primeiros passos. Então a pessoa que ela começa a ingressar no laço comprido, que ela tem uma base com alguém tá ajudando, né, alguém ajudar, um instrutor, um professor, ela consegue encurtar o tempo de caminhada, o tempo de aprendizado ela encurta. Não que seja tão mais fácil, porque laçar não é fácil, a gente já vai falar disso. Mas ela encurta. Como, por exemplo, tem gente que aprende sozinha a encilhar. Agora, se você tiver um professor, coloca essa peça, isso tu aperta mais pra frente, isso tu aperta mais pra trás. Né? É como se fosse uma autoescola pra você dirigir. Tu vai ter um professor do lado. Então, isso encurta o tempo e tu tem resultados antes do que você não teria estando sozinho. Então ele encurta o tempo e o teu resultado vai ser muito antes. Até de ser uma forma de segurança também nos dias de hoje, porque você vai mexer com um animal de 500 quilos. É isso aí. E só nessa questão de você colocar ali colocar a própria montaria, montar, que nem eu brinco, né? Você apertar no lugar errado, André, é um problemão, porque você nem subir no animal não sobe, como muitas vezes tem uma coisa bem curiosa, né, Lispa? Que os animais, eles murcham a barriga para deixar frouxo, para depois eles poderem... Como é que é essa história? Tem cavalo Nossa. que... Olha o que o cavalo faz. O cavalo, ele... Para ele deixar você montar, ele tem que ter uma confiança em você. Só que tem atos que a gente faz no cavalo que eles acabam gerindo uma certa defesa. Certo. Por exemplo, apertar o arreio em cima dele, apertar a barrigueira na barriga dele, é como se você apertar uma cinta bem forte na tua barriga. Sim. Então isso te gera um incômodo. E com o tempo eles vão aprendendo a se defender disso. Então o que eles fazem? Eles estufam a barriga e você aperta. Quando você monta, eles soltam a barriga. Aí fica solta, aquela cinta vai ficar mais solta, né? Que seria a barrigueira que vai a parte do arreio. Então perceba que o cavalo, Meu ele vai Deus! gerindo. De burro não tem nada. Eles não têm nada, na verdade. A gente acha que são, né? Olha Mas só. são muito inteligentes. Então, e tem várias situações. Por exemplo, quando você puxa na rédea muito forte, que o cavalo ele acaba empinando. Aquilo ali é uma defesa, porque ele tem uma embocadura na boca, que seria um ferro, né? Sim. Quando você usa muito da sua força, que a gente não mede a força e a boca do cavalo, ele é muito sensível. O couro do cavalo, a pele do cavalo, ele é muito sensível. Olha só. Então, quando você usa uma força excessiva, a defesa dele, o que é se levantar e muitas vezes até se jogar de costa. Por quê? Porque tu tá puxando muito ele com muita força, né? Dói, Então, né? ele vai achando essas saídas, essas defesas, de acordo com como a gente vai tratando ele, vai trabalhando ele durante esse tempo que a gente monta nele. Bem aquilo que você falou, é um animal que vem lá da antiguidade, não como predador, ele era preso. Ele era preso. Então, e a visão do animal é muito grande também, né? A amplitude do olho do animal vai até quase as costas dele. Isso é uma coisa muito louca, né? É isso aí, por ele ser predado, né? Ele tem essa amplitude da visão, o faro dele é muito apurado, né? Ele sente muito, ele consegue farejar.
falam no tempo lá, quando o cavalo ainda era do campo, né? Aham. Ainda era um animal que não tinha sido domado ainda pelo Sim, homem. selvagem. Selvagem. Ele diz que ele sentia cheiros a 3.000 metros, a 3 quilômetros ele conseguia sentir um cheiro de um animal, de um predador diferente. Já A 3.000 imaginou? metros ele conseguia sentir. Quase um tubarão no mar. Percebe uma gota de sangue a quase 5 quilômetros. É impressionante. Gente, atrelado a isso, tu imagina, Andréia, né? A história toda começa então com o Amazon, depois esses 35 anos aí, de vida já, com essa grande trajetória. Ele resolve fazer um curso então para as pessoas que já estão no meio, que querem entrar, que querem aprender, se dizem, foi lá, os amigos, aí chega o amigo, compra um cavalinho. O cara vai lá e compra o cavalo. E o cara tem um dom lembra do avô que laçava, como eu lá, os tios que tinham os grandes campeonatos aqui pro lado de Estiríaco, no Rio Grande do Sul, daí tu ficava lá, até meu tio ele recebeu o nome lá do tiro de laço, Miguel Serrano, é o meu tio aqui de Gilney, aí tem lá o nome dele e tal, daí você começa a lembrar, Ivonei compra o cavalo, não sabe nem montar, aprende a montar com os amigos, vai pro tiro de laço, mas é agora a grande oportunidade, fazer o curso. Por que eu tenho que fazer esse curso? Você já deu uma prévia aqui. Por que eu tenho que fazer o curso de laço? Se eu estou lá no meio do campo com meus amigos, me ensinam tudo. Ah, é? É isso aí, Ivonei e Andréia. Gilney também, que tá aí conosco. Que prazer enorme, Dá um bom irmão. dia, né, meu querido? Tem que dar um bom dia aqui Quero pra te gente. agradecer desde já, meu irmão. Olha prazer. aí, tá com a Tudo bem? gente. Olha Mas aí. esse aqui eu vou deixar o papo só com vocês aí. Aham. Só pra... Beleza, Aí. show de bola. Por que fazer o teu curso, então? Por quê? Ivonei, hoje, a atualidade de hoje, de uns anos pra cá, é tudo imediatista. Né? Nós vemos hoje as crianças de hoje em diante, eles querem tudo de ontem pra hoje, do dia pra noite. Por exemplo, hoje eu tenho 35 anos, comecei a laçar na vaquinha com 6, então faz 24 anos que eu treino toda semana e que a minha vida inteira eu treinei e me dediquei. E hoje, se tu chegar pra uma criança e dizer, ó, tu só vai ter sucesso, tu vai se tornar um grande laçador daqui 20 anos, ela nem começa. Ah, é. Né? Porque, Faz imagine... Motiva, né? eu comecei a treinar com 6 anos e eu fui ter a minha estreia na cancha com 9 para 10. Então eu fiquei 3 anos treinando só aquilo que meu pai me passava todos os dias. Entendi. Se tu chegar para alguém hoje e vai dizer assim, Gilney, tu vai começar a treinar hoje, mas tu vai competir só daqui a 3, 4 anos, muitos nem começam. Já desanima. Porque eles já querem competir o final de semana. Com certeza, tudo é rápido agora, né? Isso. Tudo Então, é- o que o curso traz? O que um bom instrutor traz? Ele encurta esse tempo. Esse tempo que eu fiquei de 3, 4 anos, ele vai encurtar talvez para 2, 3 meses, talvez um ano, vai depender de cada pessoa. Então, tem pessoas que têm um talento mais bem Que desenvolvido. era o que eu te perguntar. Que tem a Esse facilidade dom aí, maior. A pessoa tem esse dom, É. nasce com isso ou vai se Isso. construindo? Como é que é? Ivonei, eu pra mim, na minha vida, eu levo pra minha vida, pra mim, não existe dom. Pra mim não existe dom. Existe um processo que você faz com disciplina, com dedicação, com aprendizado, com conhecimento, colocando em prática, colocando à prova, que você desenvolve isso. Tá. Outra coisa que existe é um bom instrutor, e esse é o meu caso, que foi o meu pai. O meu pai foi um baita instrutor. Entendi. Né? Então ele me fez uma base muito boa, e isso me ajuda até hoje. Entendi. Né? Por Aham. exemplo, desde a parte da equitação, desde a parte... Ele que fez a primeira armada, ele que me falou tudo sobre o laço, ele me falou como é que era trançado, então isso me ajudou muito, me ajudou. Só que chega numa hora em que ele me ajudou, foi muito bom até aqui, só que como eu queria algo maior, eu queria ser um profissional do laço, eu tive que pegar isso como base e ganhar o mundo. Claro. Aprender Sim. por mim, aprender com outras pessoas, fiz outros cursos, me desenvolvi. E nas competições a prova, os MVs que eu chamo os momentos da verdade. É ali que tu vê o que funcionava e não funcionava. É isso aí. Porque tem muito curso que a gente vê de várias coisas que o cara fala só da teoria, mas não tem a Sim. prática. Não tem a prática. E aí tu fica imaginando, você Ah, não. isso é terrível. Você tava lá laçando, participando, ganhando 50 motos, né? Coisa impressionante. Como é que é isso? É isso que te dá então a credibilidade para você estar fazendo esse curso e ser requisitado em tantos lugares, não é? É isso aí. Então o nosso curso ele parte de uma teórica para primeiro você entender e depois você praticar. Aí que entra a parte do iniciante. Primeiro ele começa praticando para depois com o tempo ele ir entendendo. Entendeu o que é? Então O que aquele que tá cara fazendo? que começou lá no começo, Andréia, ele começou praticando, porque ele não entendia nada. Então botaram ele em cima de um cavalo e vai bolhando e tal, né? O Gilney lá da vida e tal, tudo certo. Aí depois de um tempo ele começa a olhar, de tanto ele errar, de tanto ele se enrolar no laço, de tanto talvez ele cair, ele vai olhar e dizer, mas
mas aquele estrivo tem que ser mais curto. Mas o lastro tem que levantar ele com mais calma. Aí ele vai entendendo o processo. Então o curso, primeiro tu mostra a parte teórica, detalhadamente como é que tu vai fazer na prática. Quando tu for pra prática, a tua mentalidade já é outra. Sim. Aí o curso ele também, é a parte teórica e prática. E começa na vaca parada, fizemos todo o desempenho, a correção, passo a passo na vaca parada, levamos para a vaca mecânica, que é a parte do curso que vocês gravaram. O que tu aprendeu e corrigiu na vaca parada, tu estende na vaca mecânica, agora já a cavalo, que daí a vaca mecânica é arrastada por uma moto, né? Certo. E aí depois tu finaliza no gado, que seria quase como se fosse uma prova. Caramba. Então tudo que tu corrigiu, tu vai colocar a prova no gado, e ali tu dá mais uma lapidada. Aí ele entendeu todo o processo, agora vai depender dele, né? Ele treinar, se dedicar, Claro. seguir o passo a passo, para daqui talvez 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 20 anos, ele ter o resultado que ele sonha. Mas com mais alcance, né, Lispa? Com mais certeza, com mais confiança de entender o processo todo, né? Sim. Um laço. O laço tem essa armada grande que você fala. Ele é pesado, né, rapaz? A gente vê, é uma armada de 6 e 8 metros, parece, não é isso? Como é que é? Eita. Me explica isso, que eu sou extremamente ignorante nessa Imagina eu. história. Não, tu imagina, ó, que nem fosse André dizer assim, pilotar o cavalo. Pilotar o cavalo. Barbaridade. Né, tá ali laçando. Eu não posso nem falar muito. A saideira, quando você vê tem meninas do teu tamanho que laçam, Teu que é uma tamanho. coisa incrível. A gente viu lá em São Jorge. A gente ficou apavorado de ver. A leveza, a rapidez, a técnica de mandar a vaca ali sair do brete e já levantar aquela armada. É muito Eita. pesado, Tchê. Como é que aquilo é? Não é pesado. Não é pesado? O laço, claro, ele vai precisar de força, mas o Aham. laço ele exige mais técnica. O laço tu precisa mais de técnica para te laçar e do que força. Claro, tu precisa de uma precisão, tu precisa Sim. de uma preparação física, senão tu vai jogar 2, 3 armadas e tu vai cansar. Mas isso é todo o esporte, Tá. né? Mas ele vai te exigir mais técnica do que força. E essa técnica, tu aprendendo, no caso, com outras pessoas que já passaram e conseguem te passar isso, com um tempo de treinamento, desenvolve elas por menos tempo. Tá. Em menos tempo, tu consegue pegar mais essas técnicas do que tu aprender sozinho. Então, hoje, os grandes laçadores mesmo, né? Vou pegar o exemplo de Taia de Ávila, que é o número 1 do Brasil, Tá. Pompilho, hoje, que é Aham. um dos grandes laçadores. Tu vai olhar eles, tu olha assim, tu diz, cara, eles não fazem força. Sim, é meio Tu estranho. olha e diz, cara, Como parece é que não faz, parece que é tão fácil. Parece que ele combinou com a vaca antes. Parece que tá combinado. Ó, aqui. Daí- Por quê? Porque eles são tão bons, a técnica deles é tão refinada que tu olha e diz assim, ele não tá fazendo força. Por quê? Porque ó, toda uma preparação, entra também a preparação física, mas a técnica Sim. para ser um bom laçador, não ser um iniciante, ser um bom laçador, a técnica é mais importante. Assim como correr... E dá pra perceber a leveza. A leveza. A leveza. Correr com cavalo nas canchas, enfim. Se a premissa é que o jockey seja pequeno e leve. Quanto mais leve, o animal vai mais rápido. No laço é assim também, quer dizer, se o cara é mais levinho, porque eu já vi muita gente assim, gorda, né? Uma gorda, nos campeonatos de laço, laçando muito bem, obrigado, chegando nas primeiras pontuações, nas classificações, daqui a pouquinho eu vou te perguntar como é que se classifica isso. Mas, o laçador, então, se ele for mais leve, não é mais fácil para ele ser mais ágil, mais rápido? Qual é a velocidade mais ou menos em média de um cavalo ali na hora do laço? A média é mais ou menos vai depender muito do estilo de gado. O que vai aplicar dificuldade para tua armada? O tanto que o boi é difícil. Por exemplo, tu vai pegar um gado chifrudo, gado que tem chifre, ele te aplica uma certa dificuldade, um pouco mais fácil. Tu vai pegar um gado mocho, por exemplo, lá no Mato Grosso, onde é que eu morei um tempo lá a dificuldade é a maior do Brasil. Porque além dele ser um gado mocho, ele tem aquele cupinzão atrás ali, né? O gado Nelore, que você tem que laçar e você tem que limpar aquele cupim. Ele tem que serrar só nas orelhas. Caramba. Então a dificuldade ela é maior. Então o que vai definir a velocidade? Vai ser o gado, o boi, porque tu vai acompanhar ele. Né? Então conforme o gado corre, tu corre. Entendi. Mas vai girar a média aí de 20 a 30 km por hora, mais ou menos. 25 por aí. Que não é pouca coisa em cima de um Não, cavalo. não Em é, cima não. do cavalo parece que tu tá a 340 por hora, né? Porque um chifre, um mocho é o quê? Uns 10, 15 centímetros? Não tem nada, é só a orelha. É só a orelha? Só a Rafa? orelha. Você tá de brincadeira comigo? Tem que laçar pelas 2 orelhas e fazer o laço E passar errado. o cupim ainda. Que É, aquele e- calombo, né? Pra quem não Isso. conhece, é aquele calombo. E o atrás. laço, a armada deles a oficial ela é de 8 metros. Pra quem é adulto, profissional, ela é 8 de comprimento e 4 de circunferência. E mais as rodilhas que vão da mão, é mais 4 rodilhas pequenas de 25 centímetros.
Então toda armada, essa é a lei, tu tem que sair com ela. Então tu tem que levantar o laço, acompanhar o boi, dar a intensidade certa, achar a distância certa para te conseguir jogar nas orelhas e ainda fazer serrar o laço. O que o juiz lá que está olhando, ele analisa nesse momento? O que Quando é ele tá- avaliado? O que é avaliado? Ele avalia todo a tua indumentária, avalia toda a tua encilha, tudo isso é avaliado, mas o mais importante é avaliado se a armada for positiva ou não. No gado de chifre, um exemplo, tu tem que laçar no chifre. No gado mocho, tu tem que laçar ali pelas orelhas. Então essa ele vai Olha te dar quanta se ela é coisa. positiva ou ela é negativa. Olha, tu tá montando o cavalo. Outra coisa, com o cavalo ele é feito algum trabalho especial para o laço? Ou né? O pessoal lá pegou o cavalo e tal, ele tem algum trabalho também para o cavalo, tem um entendimento como é que vai ser usado no laço ou não? Tem. Qualquer tipo de cavalo pega lá, vai poder laçar. Não. Hoje o processo do animal ele evoluiu muito. E a gente tem hoje até miscigenações de raça ou uma raça própria para o laço comprido ou cruzas que a gente fala, né? Que indicam que o cavalo ele vai ter um temperamento e uma inclinação melhor para o laço, que é o gostar do boi, que é aquele cavalo que trabalha com o boi. Por exemplo, se tu pegar um cavalo de carreira e tu colocar ele numa pista, provavelmente ele não vai ter um bom desempenho. Virado em pedra. Agora, isso. É porque a raça dele já é para velocidade, é para explosão. E o laço, tu precisa de um cavalo que ele seja vaqueiro, como a gente chama. Que ele acompanhe o boi, que ele se mantenha, que ele goste do boi de chegar perto. Talvez a hora que estourar a caixa do boi pro cavalo de carreira, ele vai querer passar daquele boi. Porque ele foi treinado uma vida inteira para aquilo ali. Ele tem que ganhar. E o cavalo ele tem que ficar para trás. Então tu imagina um bicho que veio da natureza dele, que a tendência dele é fuga, que é velocidade, que a primeira defesa do cavalo é a fuga. Sim. E daí tu treinar ele para ele não pode fugir, ele tem que acompanhar e ir atrás. Caramba. Então a doma é praticamente a mesma, do laço comprido, do laço técnico, da cavalgada, só que o treinamento do cavalo pro laço, ele é diferente. O que é o laço técnico? O laço técnico é onde eles avaliam o cavalo. Olha só. É uma das provas, uma das maiores provas do Brasil hoje que tá voltado. A nota vai pro cavalo. Tu precisa acertar a tua armada. Tá. Mas tem 4 juízes e 4 categorias. Eles avaliam a saída do brete do cavalo, como é que ele sai. Eles avaliam o percurso dele na raia, se ele mantém distância, se ele tá prestando atenção no boi. Isso tudo em 5, 6 segundos, que é a corrida, né? Dá o que? Uns 100 metros, mais ou menos? 120 metros, pra 120 você jogar metros. o laço, e 150 é a raia inteira, né, no Tá. caso. E aí depois eles analisam, o segundo juiz analisa o percurso que ele fez, o terceiro juiz analisa a redução que o cavalo tem que reduzir pra você jogar o laço, e o quarto juiz analisa o trabalho com o boi, que é quando tu volta no boi e acompanha ele até o brete. Caramba, Nossa! André, tá vendo? Não, é fácil laçar. É tranquilo. Julinho, quando tu laçou, como é que foi a emoção? Eu me atrapalhei mais do que eu que o acabei cavalo. laçando as orelhas do cavalo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu gosto de polemizar, né? Eu chego aqui para polemizar. Porque é o seguinte, o senhor Paulo Mato Grosso, o mestre, ele te passou todas as técnicas possíveis dentro que ele sabia, né? Dentro do conhecimento dele. Quando você começou a ir para outros estados, que idade você tinha, mais ou menos? Tinha 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Quando você chegou lá, que aqui até então você lidava com que tipo de cavalo, Luiz? Qual é o cavalo que você estava andando ali, quando você estava aprendendo? Era o crioulo? Era o quarto de milha? Era uma mistura? Qual que era o cavalo que você estava trabalhando? O cavalo mais montado hoje do Rio Grande do Sul, e que pra mim é o melhor de todo o Brasil, mas a gente já chega lá, pra mim é o cavalo crioulo. Então ele tem esse domínio aqui no Rio Grande do Sul, mas montava quarto de milha e crioulo também, que é os 2 cavalos do laço. Mas montava ainda mais o crioulo. E montei no começo sempre os cavalos, a maioria domados pelo meu pai, treinados pelo meu pai. Então ele treinava e me entregava pra mim laçar, pra dar aquela lapidada, né? Porque ele já tava parando. E depois acabei tendo um cavalo que ele acabou me dando, lacei 10 anos naquele cavalo. E montava cavalos também de... depois, mais pra frente, quando comecei a ter mais patrocinadores, aí montava o cavalo do patrocinador, montava cavalo de alguém que queria vender pra expor aquele cavalo pra tentar vender, e eu ganhava porcentagem por isso. Aí comecei a montar mais variedades de cavalo, mas o crioulo e os cavalos que o meu pai treinava. Mas quando você passou para outros estados, você percebeu a diferença de técnica, de cavalo?
Tem alguma diferença, assim? Porque, exemplo, conversando lá com teu pai, né? Porque eu vou sempre lá pra aprender. E toda vez que eu chego lá, eu aprendo algo diferente. Ele sempre fala do basto, depois ele fala da sela, depois tem a sela americana, daí... Como é que é essa diferença, assim? Vou pegar um exemplo de valores, né? Você pega aí um basto, tem diferença da sela americana, né? Da sela crioula. Como é que foi essa tua transformação, assim? Porque você começou provavelmente no quê? Você começou no basto também? Porque é o tradicional, né? Tem muito disso, né? O que é? Pra quem não entende, o que é? É uma sela diferente, né? É isso aí. O basto. Não, o basto não é sela, né? O basto, ele é basto, a sela que é um pouco diferente dele, né? A sela é um projeto novo, no caso, que vai dar melhorias pro antigo basto, que hoje tá entrando bastante no Rio Grande. Então, Gilney, cara, o começo tudo é difícil, né? Imagine tu acostumado numa linha de treinamento de cavalo e numa dificuldade que você tá acostumado. O gado que nós laçávamos aqui era um gado mais lento, porque era um gado de aluguel, um gado que corria todo final de semana. Aí tu imagina, primeira vez que eu subi no Mato Grosso, eu fui pegar um cavalo diferente, uma encilha diferente e um gado que corria 2 vezes mais do que o gado que corria. Então era tudo Meu diferente. Deus! Era tudo Pra quem não sabe, toda vez que um boi passa ali, é contabilizado, né? É um valor que vai ali no caixa do dono do boi, né? É isso? É isso, Luiz? Isso, é o processo do aluguel do gado. Hoje, antigamente, né, um tempo atrás, quando começou os rodeios, o pessoal doava o gado pro rodeio. Por exemplo, o CTG Lalau Miranda fazia um rodeio aqui em Passo Fundo, se juntava 3, 4 doadores e fazia doação do gado. O gado era emprestado, mas era no tempo que o rodeio era menor, quase ninguém laçava. Sim. Era uma vitrine pro dono do gado mostrar para uma cidade ou para uma região, para um estado, o gado dele. Então esse processo era doado. Como profissionalizou muito, o gado ficou muito caro, ficou mais escasso, hoje a gente não se vê mais tanto gado como tinha antigamente. Essas pessoas se juntaram e eles compraram gado, organizaram o gado e agora eles alugam o gado para te fazer teu rodeio. Então, cada vez que passa um boi na pista, você tá pagando pro dono do gado aquele aluguel daquele boi que correu. Pra te ver que até nisso profissionalizou muito o laço. Então, tudo é pago. Tudo hoje Todos os profissionalizou. lados. E essa cultura, voltando de novo a sela e o basto, porque tem muita diferença, né? Quem começa, que nem eu, que comecei há pouco a entender, você vai andar com um basto, ele tem uma... Tu começa a sentir uma forma diferente. Existe hoje campeões. Eu falo o seguinte, Luiz, eu quero aprender contigo. Eu não tenho grana para comprar uma sela. Eu tenho um basto. Eu tenho lá toda uma encilha bem simples. E aí, cara, eu vou conseguir ou eu vou ter que gastar dinheiro, comprar uma sela? Tem alguma coisa a ver, sabe? Tipo, a chuteira, ela tem alguma coisa a ver com o talento? Porque se tu pega o Ronaldinho Gaúcho e dá um quichute pra ele, eu acho que o futebol dele não vai mudar. A mesma coisa, eu te pergunto isso pro laço. Certo, ele vai te facilitar. Ele vai te dar facilidades. Toda ferramenta com tecnologia, ferramenta nova, que foi comprovado que ela melhora, ela te facilita. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho calçando um quichute, ele continua sendo o Ronaldinho, ele vai ser bom. Mas ele não vai ser tão bom com aquela chuteirinha Nike Air Max lá e tal, especial feita Eu pro te pé falo dele. porque assim, às vezes a gente pensa assim, não, pra mim ser um campeão, pra mim ganhar um rodeio, ou pra mim tirar uma boa nota, ou pra mim eu preciso comprar o melhor. E às O vezes mais não caro. não é isso aí, André. Às vezes não é, entende? Tu comprar o mais caro. Às vezes não é tu comprar. Às vezes tem também muito equipamento que o cara compra que às vezes você se adapta naquilo ali. Confere comigo? Gilney, se tu for esperar pra te ter o melhor pra te começar Não. ou pra te realizar um sonho, tu não começa. É por isso que eu te pergunto, porque que quando tu- tu iniciou lá também, eu tenho certeza que você não começou com o melhor cavalo, com a melhor sela, com o melhor laço, porque também tem diferença de laço também, né? Porque eu acho, não sei se vocês já falaram sobre isso também, sobre a qualidade e diferença do laço aqui. Não, eu ia fazer essa ligação agora com o Lispa sobre a questão aí, tanto desse cara que está começando aqui, com quando ele esteve nos Estados Unidos, que é o ápice, o que ele viu lá, né, do menor para o maior, entende? Em termos até técnico. Mas eu não deixei ele responder a minha pergunta. Eu, que não tenho grana, posso ganhar um rodeio? Com toda certeza. O que acontece, Gilney? E vou pegar o fato por mim, que isso é um fato e não é história.
Quando eu comecei lá, comecei a sair nos primeiros rodeios com 10 anos de idade, 9, 10, eu também não tinha cavalo, eu não tinha laço, não tinha encilha e não tinha dinheiro. Só a vontade. Só vontade. Só Só que a minha vontade. vontade era muito grande, porque com 10 anos eu tive o primeiro objetivo, em querer ganhar um carro 0 km, e o meu sonho, de tanto que eu gostava de laçar, de tanto que eu amava laçar, eu queria ser um profissional para mim poder fazer aquilo todos os dias. Eu queria trabalhar daquilo ali, porque eu gostava muito de laçar. Como talvez vocês, como radialista, como repórter, como, né, enfim, qualquer profissão seja. Então eu queria muito fazer aquilo ali. Só que eu olhava em redor de mim e, cara, será que é possível? Porque eu não tenho nada. Não tinha nada. E não tinha condição também. Aí quando eu comecei a sair nos primeiros rodeios com meu pai, aí eu ficava olhando, eu ia pra beira da cerca e ficava olhando os melhores, via como é que eles faziam, analisava tudo aquilo, vinha e treinava em casa. E aí, a partir de um tempo eu percebi, indo um rodeio por mês, um a cada 2 meses, porque não tinha condição, né? E meu pai também não ia muito. E eu comecei a analisar que tinha investidores que investiam nos melhores. Ou seja, pagava a inscrição e o cara ganhava a premiação e dividia. Aí eu ficava pensando, se eu for muito bom e esse cara investir em mim, pelo menos eu vou poder ir no rodeio, porque eu vou ter Sim. condições. E a maioria desses investidores também proporcionavam cavalo, às vezes encilha, ajudavam, né? Então eu treinava e me dedicava pra mim conseguir ser bom, pra um dia algum deles olhar como se fosse a contratação de um time e dizer, ó, vem jogar no meu time que tu vai ter condições. Eu te vou te observei levar. lá de longe. Tu viu, André? Que legal, né? É um universo, assim, eu confesso pra você, eu tô extremamente doente pelo cavalo, por tudo isso. Tanto que tô investindo cada vez mais em conhecimento, porque hoje tem muito disso, né? E quando você começa a entender todos os caminhos e o benefício que o cavalo traz pra gente, que mexe com ele, que chega perto dele, que fica... É algo inexplicável, né? Isso tá já comprovado. Agora, voltando, eu gosto de cutucar bem assim. O seu Paulo Mato Grosso, que não tem como não deixar de falar dele, porque eu admiro pra caramba o teu pai. Tchê, ele tem toda uma estrutura da cultura gaúcha. E eu tenho certeza que muita gente fala de... Opa, tá tocando aqui um negócio aqui. Ah, desculpa, André. A trilha tá trocando. Mas a pergunta é a seguinte. Hoje, você pouco usa a bombacha. Os seus cursos não são com bombacha. Os seus cursos são paulistas. Você, Luiz Paulo, você traiu a cultura gaúcha. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da tua história, da tua caminhada. Cara, como é que foi isso? Porque assim, eu chego lá e o seu André, ele me dá mijada na mão errada do mate. Ele disse, não é assim, Junei. Vira, é assim. Nossa. Então assim, como é que foi pra ti, cara? Eu sei que teu pai é extremamente compreensível, é um cara fantástico. E até eu quero trazer ele aqui pra ver se ele tem coragem, né? Porque ele falou, não sei se eu vou, não sei. Pra desmistificar, porque tem muito essa coisa do gaúcho. Vou tocar aqui numa tecla bem delicada, né? E que todo mundo que esteja nos assistindo, esteja nos ouvindo nesse exato momento, entenda que eu sou apaixonado pela cultura gaúcha, eu amo o estado do Rio Grande do Sul, eu acho que o nosso país aqui do Rio Grande do Sul é diferente do país de Santa Catarina, né? Do estado do Brasil. Veja bem, o nosso país é Rio Grande do Sul. Sou pouco gaúcho. Mas assim, cara, como é que foi quando tu começou a botar calça jeans, né? Uma bota paulista, uma camisa um pouco mais... Como é que foi isso aí na tua casa? Como é que ele chegou pra ti? Teve mijada ou não? Cara, essa parte, ela... O silêncio. Não, essa parte da vestimenta, ela nem é por causa... nem é paulista. Ela é sul-mato-grossense. Né? Sim. A calça jeans, a camisa, o chapéu de palha, né? Que inclusive até meu pai usa até hoje. E a botina, a bota zebu que a gente fala, ela é sul-mato-grossense. Olha só, eu achava que era paulista. Ali o pessoal, contanto que o laço ali, ele é bem mais fraco em São Paulo do que no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Não, Lá, brinca. essa cultura eu trouxe lá, até porque eu sou sul-mato-grossense, eu nasci no Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, eu nem nasci no Rio Grande, né? E o meu pai também, meu pai nasceu no Mato Grosso do Sul e foi criado no Rio Grande. Essa parte sobre usar pilcha e tudo mais... Eu peguei mais essa moda quando eu morei lá. Porque o que acontece?
Eu sei que é muito bonito você arrastar uma cultura, né? Você trazer ela no coração, porque eu me criei laçando de bombacha. Meu pai me ensinou tudo sobre a bombacha. Só que tem duas situações que eu acabo... Quando tem necessidade eu uso a bombacha, não que eu não uso mais, mas quando tem necessidade eu uso a bombacha e quando não tem eu uso a calça. Por quê? Muito por causa dessa cultura de lá. E hoje toda a minha encilha, ela é puxada mais para a parte mato-grossense. Mas por que disso? Porque o gaúcho, na parte de indumentária de encilha, ele evoluiu pouco. Pra te ter uma noção, o MTG, até esses tempos, eles queriam entrar com a volta do laço sem chumbo ainda. Eles não queriam nem que os rodeios estivessem pagando premiação. Por eles tinha que ser ainda um brinde, um troféu. Então, ele, por preservar essa cultura gaúcha, acabou não evoluindo tanto na parte do laço. Certo? Então, por exemplo, a parte da sela que a gente usa. A sela, pra mim, ela é fundamental pra mim laçar. É como se tu andasse num carro melhor e tu andasse com um carro, ar-condicionado, banco mais estofado, e tu andasse no mesmo Fusca lá de 1960, sem ar-condicionado, né, as molas ali tripidando, nem tem mola, né, e tal. Vai ser muito mais difícil. Então ele traz conforto nessa parte. E a parte da vestimenta, muito porque eu convivi muito tempo lá. Então quando eu cheguei no Mato Grosso, eu cheguei de gaúcho. E a gente sofre um pouco de preconceito. Isso é normal, mas não foi por causa disso que eu deixei. Só que eu fui me adaptando com aquele povo e eu gostei tanto da cultura deles que eu acabei me adaptando. E acabei transferindo. Hoje eu sou, como o pessoal fala, matucho, né? Que é mato-grossense e gaúcho. Não, é que isso é inevitável, né? Sim. É inevitável. Você tá nos grupos, você tá alguma coisa... Não, mas o Luiz Paulo agora ele não é mais gaúcho, ele tá usando isso. E aí, assim, eu particularmente, eu acho assim, um exemplo, a minha pequena, a minha menina, ela adora o chapéu da Ana Castela. Entendeu? Agora eu vou ser tão ignorante dizendo, não, tu não vai usar porque não sei o quê, porque a cultura gaúcha tem que ser assim. Eu acho que a gente aqui, como gaúcho, nós precisamos ter uma absorção um pouco mais, uma entrada um pouco mais, deixar um pouco mais culturas que facilitam a nossa prática. Ponto final. Né? Aí é uma discussão que também a gente vai entrar e vai ficar 2 horas falando sobre essa questão, né? Que é o que não é. Mas, voltando ao fato assim, ó. Eu acredito que se a gente, independente da cultura, independente do estilo, cara, a gente entender esse esporte que tá chegando, que tá cada vez mais forte, né? E não ter nenhum tipo de... não levantar nenhum tipo de bandeira de estado ou algo nesse sentido, eu acho que a gente vai viver tão melhor, a gente vai entender tanto, porque eu vejo que você vai muito lá pra fora, né? E aqui no estado, cara, no Rio Grande do Sul, como é que faz? Como é que tu tá trabalhando aqui na nossa mais no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul? Vou te dizer assim, sentiu onde é que eu quero chegar, né? Gilney, cara, agora a gente começou a trabalhar mais no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque como eu tive muito esse contato com o povo de lá, então eu perdi um pouco o contato com aqui. Por exemplo, eu morei 6 para 7, eu fiquei praticamente fora 6 anos. Então foi bem no auge do laço comprido, onde mudou bastante, onde o laço saiu de um amador para um profissional. Hoje tem gente que vive, ganha dinheiro para isso, é assalariado, tem carteira assinada, não como laçador, mas envolve isso. Então muito por causa disso. Então, inclusive agora no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, os cursos vão ser só no Rio Grande. A gente organizou uma agenda para ser aqui, para trabalhar aqui. Então, quando eu fui para lá naquela época, consegui fazer essa troca e agora provavelmente eu vou ter que estar misturando aqui de novo. Mas o contexto disso tudo, dessa troca de indumentária, troca de encilha, é tudo para favorecer ao desempenho dentro do Mas do hoje rodeio. nos rodeios do Rio Grande, eles permitem você usar sela normal? Pergunta para muita gente que não... Ou eles só deixam usar o tradicional? Cara, tem vários tipos de sela. Tem algumas que deixam e algumas que não. Então a sela, que é essa mais, que daí entra esse modelo mais paulista, uma das mais usadas hoje, o MTG não permitiu. Mas tem regiões que deixam, aqui no Passo Fundo eu vejo o pessoal laçando, não é cobrado, enfim. Tem lugares que sim, tem lugares que não. Mas voltando naquela pergunta para te dizer, o que tu tinha me perguntado antes, cara, o resultado ninguém te nega. Se você tiver resultado e você laçar com um chapéu
amarelo, um chapéu azul, se tu laçar de bombacha, se tu laçar de camisa, se tu tiver resultado naquilo que Não tu faz... importa, né? Não importa. O cara não vai te julgar pela vestimenta, o cara não vai te julgar pelo arreio. Muito pelo contrário. Se tu usar uma camisa verde e tu entrega resultado, o cara vai querer camisa verde. Se tu usa chapéu de palha, o cara vai querer chapéu de palha. Aham. Né? Tu pega o exemplo do Messi. O que o Messi usar hoje, a gurizada nova que se inspira nele vai usar. Sim, é. Se ele pintar o cabelo de verde, o Ronaldão, com a roupa de 2002, não tinha ninguém de tupete. O Ronaldão Daí ele botou fez o aquela tupete, coisa ridícula lá. ganhou. E todo tinha- mundo... Eu cortei com tupete. Não Tô acredito. te falando, por quê? Porque é o momento, é o Você resultado do laçava cara. com tupete, cara, do Ronaldinho Fenômeno. Mas ele ficava embaixo do chapéu, né? Luiz, vamos falar sobre um outro assunto também. Sabe, André, eu percebi um negócio assim, o cavalo. O cavalo, quando eu comecei a mexer... Não, porque tu tem que cavar um cavalo registrado, um cavalo isso, um cavalo aquilo, um cavalo filho de não sei no que, no filho não sei o que. Disse, meu amigo, eu quero Nossa, só um eu só quero um cavalo cavalo. para iniciar meus serviços. Eu quero aprender, eu não sei botar o pé no estribo, eu não sei fazer nada, eu quero só aprender isso. Não, mas tem que ser o cavalo X, tem que ser o cavalo isso. Cara, precisa ser o melhor cavalo. Tá entendendo? Às vezes eu ganhei um cavalinho velho, porque tem uma cavalinho? máxima assim, André, Vonei. Cavalo velho para cavaleiro novo. Por quê? Porque o cavalo velho é mais manso, mais calmo, já passou por várias experiências, ele já sabe muita coisa, ele não vai te dar um susto. Já o cavalo novo, não. Então tu imagina um cavaleiro inexperiente com um cavalo também inexperiente. Sim. Vai dar acidente, certo? Agora, cara, eu tenho um matungo lá, sabe? No fundo lá do meu quintal, que o vizinho daqui um pouquinho não quer mais. E ele me deu esse cavalo, entende? E eu tenho tesão, vontade de aprender a laçar. Aí eu vejo o Luiz Paulo lá no Instagram todo dia mandando mensagem positiva pra mim, dizendo você pode, você consegue, você não pode desistir. E aí eu fico com medo de fazer isso. Eu posso começar, né? Pode, com certeza. O que que acontece sobre o cavalo, a limitação dele? Vai depender para que tu quer. Para te começar, lógico que vai dar. Tu vai aprender a andar, tu vai ter uma boa equitação, talvez ele vá só até o galope, só até o trote. Não tem problema, tu aprendeu até ali. Só que pra te pular pra uma nova fase, pra te pular pra um próximo nível, se tu quer competir mesmo, isso talvez leve tempo, talvez leve 1 ano ou 2. Aí tu vai precisar trocar ele. Pra te começar, tá. Mas é isso que eu falo. Mas- eu digo pra começar, Claro, sabe? claro, Tem um com monte de certeza. piazadinha, um monte de gente nova, que às vezes assim, ó, o pai não tem grana, porque também Sim. tem a questão do cavalo, o cavalo é caro, o cavalo é isso, o cavalo é aquilo. Cara, depende do cavalo. Se tu tratar daqui um pouquinho um cavalo que tá ali, que pra passeio, tu começa a aprender, tu começa a entender. Tu tem muito iniciante, tu tem muito gurizadinha, assim. Foi o mais novo que tu já trabalhou? O mais novo no curso No presencial, teu curso, na tua vida, 4 assim. anos. Ah, eu não acredito. 4 anos. Eu fiquei com vergonha. E início de novembro, agora eu fui ministrei um curso em Ponte Alta, em Santa Catarina, tinha um menino de 6. Mas foi de 4 para 5 anos. Cara, 4 anos, como é que faz, Luiz? Ele me contou uma história um dia lá, eu vou abrir pra você. Eu vou contar pra turma aqui, ó. Ele contou uma história que tinha um pai, tem muita... Às vezes tá no ar, a gente tá no ar lá? Tá lá no... parece que... Sim. tá, achei que não tá. Olha, eu metido, né, na equipe técnica. Ele contou uma história que tinha um pai, que tinha uma filha, e tinha muita vontade, mas tu percebia que ia ter que trabalhar muito nela, né? Tu ia ter que fazer muito nela. E o pai chegou pra ele e disse assim, conta essa história que é magnífica, é uma história fantástica. E aí tu pega assim mais ou menos Vonei, tu pega assim alguém que, tipo, tu vê que o desafio é grande, que a forma é grande. Eu vou ter que voltar esse... operação total. André, levanta e vem aqui mexer. Eu não vejo aqui. Tô tão... Conta essa história, cara, que essa história foi muito legal que tu contou pra mim. E eu disse, porra, a gente vai ter que falar isso lá. Não precisa dar nomes, não precisa fazer nada, Sim. só... Essa história, cara, foi tá sendo, porque a gente... Tá acontecendo ainda. A gente renovou por mais 1 ano de assessoria, né? Teve um dia, através do Instagram, um pai me chamou e me disse, eu tenho uma filha, que ela já laça há 2 anos, e ela sonha muito e quer muito ser uma grande laçadora, quer conquistar prêmios, tem sonhos altos, tem objetivos altos. Ela tem 16 anos. E eu montei toda uma estrutura para ela. Eu comprei caminhão, eu fiz pista, eu comprei cavalo. Veja bem, Comprei veja os bem. melhores laços que me falavam, eu comprei pra ela. Meu Uniformizei e tal. Só que... Só que no resultado, o desempenho dela
tá fazendo com que ela desista. Por quê? Porque ela não consegue levantar o laço enrola, ela não tem uma boa equitação, ela não tem uma desenvoltura, e isso a envergonha muito. Imagine você for num rodeio, Tu veja bem. você tem toda uma estrutura, né? Tu chega com Já chama a caminhão atenção top, pra caramba. tu dá uma olhada, se é uma pessoa que tu não conhece, tu dá uma analisada, cavalo bem limpo, gordo, encilha top, laço top. E quando essa pessoa ela vem pra dentro da cancha, vamos dizer, uma decepção total. Por quê? Porque tudo aquilo que tu cria, né, de Porque o sonho imagem, tu acaba, cara, desistindo ali, porque ou pelo menos tem uma vontade de desistir, porque é muito frustrante para uma pessoa que tem toda essa estrutura, que tem sonhos, que tem, né, tudo isso voltado para ser um grande laçador, uma grande laçadora, e ela não consegue levantar o laço, que é o mínimo hoje para você laçar. Não consegue erguer o laço aberto. Sim. Não, ele mostrando, assim, ele faz com tanta facilidade, cara, que tu fica assim, meu Deus do céu. Tá, e aí o seguinte, o cara te ligou. Luiz, eu vi que você é bom aqui no negócio, que você tá falando aí que você é o cara, você já deve ter passado por muito teste assim, porque a turma aqui não é fácil. Foi ou não foi? Vem cá, negão. Você é o cara aí, se não é o top pica da galáxia. E aí, tu vai ensinar minha filha? O que que tu pensou? Analisou e tu tirou tuas conclusões. Conte, que é engraçado Cara, essa história. Se hoje eu sou quem sou, porque eu gosto de desafios. Senão eu não teria ido embora, não teria morado fora, então eu gosto. E eu acho que uma prova dessa Deus traz na hora certa, pra te provar Fato, mesmo se você fato. tá pronto ou pra você melhorar Mas tu o que você sabe. tremeu na base. E daí me mandou os vídeos, eu dei uma analisada, né? Só que como a minha experiência era grande, né? Eu disse, não, vou topar esse desafio. Aí casamos a proposta e tudo mais. Aí o dia que cheguei lá, eu disse, me mostra o que tu sabe antes. Né? Me mostra. Ela me mostrou o que tu sabe, eu dei uma olhada, uma analisada. Mas por isso que eu falo pra vocês, por isso que eu te falei, Ivonei. Cara, pra mim laçar não é dom. Laçar é um processo. Talvez... Sucesso é uma arte que se aprende. Talvez tu não seja aquele laçador, o melhor laçador ou a melhor laçadora do Brasil. Mas é possível você laçar dentro da cancha. Você levantar bem teu laço, acertar 10 armadas em sequência, ganhar tuas premiações, ganhar um duelo de prendas. Isso é possível pra Mas, todos. Luiz, na hora que você tava falando ali, você disse pra mim o seguinte, cara, o tempo que eu falei que ia dar, não vai dar. Não foi assim? Eu me lembro que você tinha comentado assim, Gilney, cara, eu olhei a menina assim, eu pensei, cara, o tempo que eu dei era muito curto pelo prazo que tu tinha proposto. Olha, vai custar tanto, vai ser isso aqui, assim, assim, assim. E ali deu uma tremida nas tuas bases, porque às vezes a gente aprende mais ensinando do que, né? Como é que... Você com você mesmo, porque também era algo diferente, não foi? É um compromisso que você assume com o cliente, com a pessoa que tá... A gente vai realizar um sonho de uma pessoa que ela quer muito aquilo ali. Sim. Só que eu sempre deixo bem claro, no começo de tudo, que vai depender muito da pessoa. Tem pessoas que têm uma inclinação que aprende mais fácil e tem pessoas que demoram mais tempo. Então isso a gente sempre deixa bem claro. E vou te dizer, laçar é muito difícil. Não é do horrível. dia pra noite. É Aí vai horrível. depender da pessoa. Vou dar um exemplo. Horrível. Com essa chuvarada que teve, ninguém consegue treinar. Então foi passado 20, 30 dias sem treinar. Aí o que que acontece? Fizemos o processo dos 3 meses e a evolução dela assim foi enorme, fenomenal. 90 olha só. dias. 90 dias. A evolução foi enorme. Bom, ela saiu de quem não conseguia nem levantar o laço pra Sim. jogar 20 armadas e acertar 17. Nossa! 80% em 3 meses. Aí quando a gente finalizou os 3 meses, o pai dela me chamou de novo, a gente sentou, conversou. Ele disse, nós queremos estender por mais um ano, nós gostamos da evolução e tudo mais. Porém, nesses 90 dias, Gilney, que é o que mais importa, o que mais a pessoa quer, é o teste na prova. Você fazer um treinamento e uma base, Ivonei, em casa, você não tem, André, o teste da prova. E quando chega na prova, cara, é muito difícil tu controlar o emocional. Aí o que que acontece? Foi na prova. Foi Sim. muito melhor do que ia. Só que, claro, não tá perto do que ela sonhava. Tu ser um grande Sim. laçador, tu não faz em 3 meses. Não. Tu faz talvez em 3, 4, 5 anos. Aí chegou na prova, foi muito melhor, só que o emocional não deixa. Por Isso que eu ia quê? te falar. Imagine, tu tem olha só, tu chegou com a tua estrutura. Sim. Tu fez Nossa. todo um processo, tá toda a tua família na beira da cerca, com aquela Deus. esperança, com aquela expectativa, nossa, agora o fulano vai arrasar, meu Deus, se preparou.
Cara, isso transferindo para uma pessoa de 16 anos Ai, é uma a pressão carga psicológica. muito tu grande. calcula 16 anos. Sim. No auge, né? Tá ali descobrindo claro, muitas coisas. muitas Sim, é o isso ainda é só mais uma coisa, mas a pessoa chega na emoção, eu quero, aí brilha o olho. Só que é preciso a persistência, isso aí. é preciso saber ouvir os nãos É. e saber errar, aprender a errar. né? No motocross, a gente por muitos anos andou e participou de prova e tudo mais. Eu via muito isso. Eu via muito pai que tinha um sonho de ser piloto e depositava tudo nos filhos. E ali criava quase 80% dessas crianças que na época andavam jovens, hoje eles não estão mais no esporte. Porque era um sonho do pai. E porque foi forçado. Que foi aquela coisa imprimida, sabe? Foi uma coisa, não foi uma coisa natural. Sim. E eu acredito muito assim, como professor, no teu caso, como instrutor, cara, tu te torna praticamente quase que um guru, né? Dessas pessoas, né? Porque eu acho que também tem uma outra história que você contou, que muitos estavam desistindo, entrando numa deprê. Nossa! Aí vinham os vídeos do Lispa, que faz um trabalho de marketing legal, muito, muito bacana. Ele consegue transmitir aquilo. Cara, como é que tu trabalha isso em ti? Você com você mesmo. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Porque, cara, tu com você mesmo, cara, tu tem que construir. Eu digo assim, porque às vezes nós com nós mesmos, a gente, sabe, aquela vozinha que tá falando comigo agora aqui, aquela coisa. Cara, como é que tu faz isso? Porque às vezes, tem dia que tu também não tá legal. Tem dia que o cara te liga lá pra tu conversar contigo, tu tá moído, tá cansado, tá, sei lá, né? Várias coisas, vários problemas, né? Às vezes os caras que fazem os vídeos pra você não entregam os vídeos no dia, no horário, ou não entendem o que tu quer fazer. Sabe esses caras que fazem assim? Esses malucos assim. Tem uns caras assim, André. Tem uns assim que não dá. Aí ele respira, às vezes, né? Então assim, cara, como é que tu trabalha isso? Qual é o exercício que tu faz? Tu vai montar a cavalo e vai dar uma volta? Cara, eu não desisto e continuo entregando e sempre aprendendo, entregando mais do que eu entrego hoje, melhorando a cada dia, entregando sempre mais de mim, porque eu amo o que eu faço. Eu amo laçar. Eu amo, não tem outra coisa que eu goste mais do que laçar. Então, desde o começo lá que eu falei pra vocês, quando eu comecei a laçar, que eu gostei, eu disse, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu vou te dizer, tu ir num curso, tu viajar 500, 600 quilômetros na sexta, tu chegar, tu acordar no sábado às 5h30, às vezes é longe, tu dorme no hotel, tu acordar no sábado às 5h30, tu ensinar 15, 20 pessoas a laçar, que nunca, às vezes, muitos nunca nem pegaram no laço. E aí depois, daí tu voltar pro hotel, no domingo tu acordar às 5h30 de novo, tu ir lá e trabalhar mais um dia todo. E tu pegar uma pessoa que começou do zero e tu largar ela laçando em 2 dias, que é muito difícil. É muito mais do que dinheiro, né? Não é dinheiro. Não é, É né? amor. É amor. É só o que eu tento dizer assim, é porque eu gosto muito disso, é porque eu amo o que eu faço. Porque, bom, contanto que hoje só tem eu e mais uma pessoa que tá começando agora ministrando o curso. Os outros que começaram tudo desistiram. É porque eu gosto muito e por gostar muito a Isso gente que faz acaba a diferença. entregando o melhor, né? As coisas que eu mais ouvi quando comecei a brincar com cavalo. Cavalo é muito caro. Cavalo não dá. Cavalo não dá lucro. Cavalo não sei o que. Cavalo não sei o que lá. Tchê, várias vezes eu tava num estresse acima da média por causa do decorrente. Eu ia lá, encilhava e saía. Era 40 minutos de terapia, voltava renovado. Tu faz isso aí? Só andar? Eu vi uma postagem tua com a família ali, eu disse, ele deve estar fazendo isso. Recarregando as energias, né? Junei, hoje eu já não faço mais tanto, porque em função de todo o trabalho eu não consigo mais fazer tanto. E nos finais de semana eu tô trabalhando ou competindo, né? Agora eu vou voltar a competir, graças a Deus melhorei do meu braço, tinha machucado o braço. Então eu vou voltar a competir novamente, então eu vou ter que aliar tudo. Mas fiz isso por muito tempo, isso me ajudou muito. Talvez a experiência que eu tive fazendo isso, hoje eu consiga me manter mais firme no meu trabalho, que né, é difícil também, mas isso ajuda muito. Cara, se eu sou o que sou hoje, uma parte de mim, é por causa do cavalo. Hoje eu devo praticamente quase tudo ao cavalo. Porque sem o cavalo, não teria como chegar onde eu cheguei. Né? Ser um instrutor, ser um professor, ter laçado metade dos estados do Brasil, ter morado fora. Então, a minha vida foi direcionada ao cavalo. Claro, teve todas outras situações que me envolveram, que me deixaram, me incentivaram.
Mas o cavalo, pra mim, é tudo dentro do laço comprido. Sem ele é impossível você ser um laçador. Então o cavalo, dá pra viver do cavalo. Dá pra viver. A gente tem enormes situações, grandes situações, muitas situações. Por exemplo, o cara que tem uma hotelaria de cavalo, ele vive do cavalo. Sem o cavalo não tem como ele viver. O cara que doma, o cara que treina, ele vive do cavalo. O cara que laça, hoje tem N profissionais, grandes profissionais. Eu vou dar um exemplo hoje de um cara que tá um dos melhores do Brasil. No mês de outubro, ele fez de salário ganhando em premiações mais de 70 mil reais. Aí eu vou te perguntar, qual a profissão hoje My God. que André, paga é mais de fantástico. Tu não acredita. Tipo, rodeio milionário, tu fica assim. Ele quando mandou aquela lista ali, 50 Sim. motos, cara. mais de 50, O que né? tu fez com mais essas de motos, 70 cara? motos. Cara, você vende, você ocupa o dinheiro, você compra um cavalo melhor, você compra laço, você vive daquilo, porque tu Reinveste, vive daquilo né? ali, tu reinveste. Por exemplo, no tempo ali, eu contei pro Ivonei, teve uma época que todo final de semana eles davam moto de prêmio. Hoje mudou, hoje é dinheiro, muda, né? Aham. Então você ia num rodeio, uma moto, você ganhava, você vendia por 4, 5 mil na época, né? Aquelas motinhas mais simples, as peladinhas e tudo mais, 4, 5 mil. Aí você pega 3, 4 mil, tu vai comprar um laço novo, tu vai pagar a tua despesa do rodeio, tu vai ter que guardar pro próximo final de semana, entendeu? Ele se dilui naquilo que tu vai investindo pra tua carreira. E tu já pegou aquele cara que sabe laçar, que ele já tem um tenda, aí ele chegou pra te testar? Pra te testar. Só pra incomodar? Será que esse cara sabe mesmo? Vou Será ver. que ele vai me ensinar alguma coisa ou não? Na tua história? Cara, já tive, poucos, mas já tive. Mas assim, ó, eu sempre deixo bem claro na primeira conversa que eu venho ali pra somar. Então aquela pessoa que talvez tenha aquele intuito de vir te confrontar, ele já perde aquilo ali na primeira conversa que você dá, né? Então, vim ali pra somar, pra ajudar. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma carreira e talvez eu esteja ali por aquela carreira. Então as pessoas te respeitam um pouco mais. Mas tem sempre, e isso eu chamo os gauchões de antigamente, né? Que às vezes eu ia encilhar o meu cavalo no curso, o cara olhava e dizia assim, mas você não é encilha. Encilha é com basto. Né? Ou às vezes começava a encilhar, eu monto em muitos cavalos diferentes, porque eu vou num curso, eu não levo o cavalo, eu monto no cavalo que tem. Então tu pega cavalo bom, ruim, mal treinado, bem treinado, gordo, magro. O que tiver, o pior normalmente é do professor. Aí eles já te dão um cavalo, eles vão ver o que o professor faz com esse, se ele consegue laçar com esse, né? E como é que tu faz, cara? E daí tu vai, com a tua experiência, tu vai ajustando e organizando. Mas essas pessoas, se eu vejo que elas começam a bater muito de frente, eu começo a deixar ela mais de lado. Eu explico uma coisa, se ela não fazer, ou pelo menos não tentar fazer, eu começo a deixar. Porque não tem o que tu fazer, ensinar alguém que não quer aprender. Ah, com certeza. Como é que alguém vai treinar aqui com vocês, Andréia? Vim aqui pegar, né, alguma dica com a Andréia, se ela não quer te ouvir? Porque tem aquele Tem que fulano, fazer. André, que sabe tudo. O cara sabe Tem, tudo. Sempre tem. Tu vai falar do Em todos cavalo, os lugares. ele te dá uma aula do cavalo. Ele diz esse cavalo porque ele tem sangue X com Y, com não sei o que, ele veio de não sei quem. Ele já te dá aula no cavalo, ele já diz como é que o cavalo vai se comportar antes de você montar no cavalo, né? Não é assim? Aí tu vai ver o cavalo não é nada daquilo que ele fala, porque ele nunca montou, porque ele não tem a experiência, porque ele tem a teoria, porque tem muita gente que tem só teoria. Porque, né, às vezes muitos têm a teoria, mas não tem a prática. Aí tu tem que ter aquele jogo de cintura, aquela paciência do tamanho do cão, porque ele é um cara muito paciente. Ele é um cara, eu já testei a paciência dele. Ele já me provou isso. Aí eu disse, poxa, eu devo desculpas pra ele. E, Gilney, cara, tu imagina você chegar, eu tinha 20 e poucos anos, quando ministrei o primeiro curso no Mato Grosso. O primeiro curso foi no Mato Grosso. Então eu cheguei numa cidade que eu não conhecia, por um cara me convidou pra me ministrar. Eu nunca tinha ministrado curso. Tu imagine o meu nervosismo. Nossa. Cara, o Deus que eu do vou céu. encontrar lá? Então eu cheguei lá, de bombacha, na época usava bastante bombacha, a gente tinha chegado no Mato Grosso, com pessoas que se vestiam totalmente diferente e eles têm um preconceito contra o gaúcho, contra a vestimenta do isso gaúcho. que eu falo. E porque o gaúcho também não é fácil, né? Aí Ele tu não chegar- deixa muita cultura entrar aqui também, né? Tu imagina, tu dá uma olhada, Ih, muitas pessoas mais velhas, pessoas de fazenda que já montavam cavalo há 30, 40 anos, eles olhar. O preconceito, ele não é na fala, ele é no olhar. É. Eles olhavam e diziam assim, como, parece que eu vi ele dizendo, É. o que esse guri de bosta veio fazer? Só que daí tem o seguinte, quando você começa a explicar e tu faz e eles vê que aquilo funciona, aí eles começam a te respeitar. Eles olham e dizem, não, realmente, isso que ele tá falando, essa bombacha que ele veste é só uma vestimenta dele. Sim. Ele é um cara que ele explica e mostra e faz e dá certo. Aí eles começam a comprar a ideia, aí no final tá que nem os outros, né? No final tu ganhou E e o tem teu pessoas que parceiro? O teu parceiro de laço?
O que você indica assim pra turma que tá ali? O teu parceiro de laço, cara, o teu cavalo. Sabe, tu tem que ter uma certa conexão com ele, né? Eu acho. Com certeza. E, cara, quando eu me desenvolvi mais no laço, eu tive que aprender mais sobre o cavalo. Então eu sabia alguma coisa. Só que a gente sempre acha que sabe tudo, mas na verdade tu não sabia isso nada, é verdade. né? Então eu tive que aprender mais. Quando eu fui embora pro Goiás, morar lá em Jataí, fui laçar lá no Aras lá da Uma Farrapa, na liga. Lá eu tive que aprender mais sobre cavalo, porque lá o meu trabalho era montar os cavalos, treinar os cavalos durante a semana e no final de semana nós competia. Então eu cheguei lá, meu patrão me disse, ó, aquelas 2 éguas é tua, essas 2 éguas aqui é minha, e aquele cuiudo, um garanhão, né, tu vai ter que montar e treinar eles pra mim. E eu não sabia direito, porque eram cavalos totalmente diferentes, outra cultura, uns crioulos, uns quarta-milhas. Então eu tive que buscar mais conhecimento. Aí fui fazer curso, né, pedi pra ele, eu disse, ó, eu vou ser sincero com o senhor, eu sei mais dentro da cancha do que fora. Se o senhor me der a oportunidade, eu tô disposto a aprender e me desenvolver para isso. Aí comecei a fazer curso. Fiz curso no Senar de Doma, fiz curso de iniciação de potro, fiz curso de rédeas. Aí fiz o curso que para mim foi o curso que virou a chave, que foi um curso de rédeas com o Jango Salgado. Para mim é o melhor professor do Brasil e é um dos maiores do mundo. Fiz um curso com ele. O que Jango daí é um cara fantástico. virou né? a chave e daí eu disse assim, cara... Comecei a Porque assim, quando você monta muito cavalo diferente, você não muda o cavalo. Você tem que se moldar. Você tem que se enquadrar com cada tipo de cavalo. Imagine. Porque tem cavalo um pouco mais nervoso, mais paciente. É uma coisa, André, como é que eu vou te Um é explicar? mais macio, um um é é mais duro, macio, às um vezes... vira, um não vira, um é mais pra frente, um é mais pra trás. Então, você tem que... Como eu monto só no Só final de explicar, semana... o que seria mais pra frente, mais pra trás, Lispa, pra André entender. André é a nossa futura laçadora. O que é mais pra frente e mais pra trás? O cavalo que é mais pra frente é aquele cavalo mais explosivo. Aquele cavalo mais nervoso, né? Aquela pessoa que talvez por qualquer coisinha ela se exploda, uma pessoa mais nervosa, né? Uns chamam de ignorante, enfim, mas tudo bem. Aquele cavalo mais pra frente que tu não consegue controlar tanto. O que é um cavalo mais pra trás? Aquele cavalo mais tranquilo, com um temperamento mais dócil, que tu vem na boca do brete, deixa a boca dele solto, o boi sai, ele acompanha. E o pra frente é aquele cavalo mais explosivo, que o boi sai, ele quer passar do boi. Um exemplo, né? Aquele cavalo que tu tem que vir sempre segurando. Essa é a diferença de um cavalo com temperamento mais dócil e o outro é mais explosivo. No Veja linguajar bem, André. do laçador é um pra frente e um pra trás. Veja bem como é que é. Você tá montado num animal, segurando 2 cordinhas que são as rédeas. Não, vamos botar assim, né? Isso. Botar. Aí tu tá com uma outra corda numa mão aqui, certo? Meu Deus. Eu observando agora, entendendo um pouco mais, às vezes eu percebo que o cara tá com a rédea quase solta. E o cavalo ele já entende pelo movimento do corpo. Eu vi, acho que até com o Jango também, um podcast que ele fez ali, que dependendo do olhar que tu direciona o teu rosto, o teu comportamento, o cavalo ele já direciona para aquele. é algo assim, algo parece que ele tá dentro do universo aquilo ali. Quem não entende esses detalhes, quem não tem essas técnicas, tem uma maior dificuldade, né? De estar laçando, de melhorar ou não. Sim, tem 2 jeitos de você se adaptar com o teu cavalo. E o meu primeiro cavalo que eu ganhei do meu pai, que foi o cavalo que eu lacei por 10 anos. Ele foi meu companheiro. É o casamento, Nossa. né? Eu lacei por 10 anos do meu cavalo que o meu pai me deu, né? Domou, me entregou e me deu pra Onde me é que tá laçar. esse cavalo hoje? É o Tordilho que tá lá no campo. É o Tordilho? Eu sabia disso. Tá com... É vai lindo o fazer Tordilho. 23 anos. Então eu lacei por ele. E ele por ainda é por 10 montado, anos. né? É montado, saímos no final de semana. Eu Meu vi. pai montou nele. Então tem 2 jeitos, 2 formas. Ou você aprende pra você saber levar o teu cavalo, saber conduzir, ou por um bom tempo você treinando, ele vai se acostumando com você e você vai se acostumando com ele. Talvez você não saiba levar ele, mas ele vai se acostumar tanto contigo que ele vai entender todos os teus movimentos. Que foi isso que aconteceu lá no começo. Eu não sabia, porque eu era muito novo quando eu peguei o primeiro cavalo, então eu queria muito laçar e eu não tinha condução dele. Então ele foi se acostumando comigo. É como um casal, o homem se acostuma com a mulher, então vai se acostumando e os dois vão achando o meio termo e aí pega uma linha. Agora, se você conseguir conduzir o cavalo, que daí assim, o que é conduzir? Primeiro tu vai entender o que ele sabe e o que ele não sabe, e daí daquela forma tu vai conduzir do jeito que ele sabe, porque tu vai ter que se moldar com ele. E com o tempo, tu vai colocando alguns treinamentos dele. Mas se tu for montar um dia ou 2, é do jeito dele, não do teu, senão vai dar conflito. Sim. André, tem E muito... queda. Quebra. Tem uma pergunta, André, que eu dominei aqui? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte.
Eu percebi que o cavalo, o macho castrado, ele tem um tipo de comportamento. E ele repete aquele comportamento. Sim. Já percebi também que algumas éguas, quando você vai montar, dependendo do ciclo, ela tem um outro tipo de comportamento. Tem. Né? Assim como o não castrado. Na tua percepção, assim, ó, pro laçador que está iniciando, assim, que quer comprar daqui um pouquinho um cavalinho, seria um castrado que tem o mesmo comportamento, ou isso não tem nada a ver, depende também de cada animal? O comportamento ele Tu tá muda. entendendo a Eu minha entendi. pergunta? O comportamento do cavalo ele muda. Entender. Eu entendi que Pra tu quer turma que dizer tá nos pro assistindo. cara que tá começando, ou o cara É, que quer eu começar. Qual que é o comecei cavalo agora. mais indicado pra ele comprar? Aí a pergunta, Isso. certa. O Qual cara que é que tem a desenvoltura de fazer a pergunta isso. certa, aí mata pau. É isso aí. Qual que é o cavalo mais indicado pra quem tá começando a laçar, Fato. no caso, pra ti, pra Andréia? Primeira coisa, um cavalo de mais idade. Um cavalo mais experiente. Sim, mais né? tranquilo. Mas pode ser uma égua, pode Pode ser ser. um cavalo castrado ou Assim, não? ó, o garanhão não. Porque o garanhão, ele tem instintos de garanhão e talvez por essa pessoa estar começando, ele não vai saber dominar. Então ele até acaba se tornando perigoso. Por exemplo, tu vai chegar com um garanhão perto de uma égua no cio, no caso, né? Tchau, Pati. Bem provável que esse garanhão vai ter atitudes de garanhão. E tendo atitudes de garanhão, ele vai querer talvez montar na égua, ele vai ter atitudes diferentes que um cavalo castrado não tenha e que uma égua talvez não tenha. Então eu indicaria, no caso, né? Daria essa ideia de comprar um cavalo castrado, a princípio, se puder, e de mais idade, 7, 8 anos pra cima. Que daí já vai ser um cavalo mais maduro, vai ser um cavalo que já passou aquela rebeldia dele de começo, mesmo que seja um cavalo bem domado, ele tá mais maduro. Se caso não conseguir, tiver uma égua, não tem problema, mas desde que seja mais madura. Não que as mais novas não tenha problema, não é isso. É que tu vai conseguir se desenvolver melhor com a tua equitação, com o teu início do laço, num cavalo um pouco mais maduro e que já sabe. Tu imagina, o Junei tá começando, não sabe nada, e ele tem um cavalo que ele não sabe nada também. Imagina a dificuldade. Mas dois isso que não agora tu sabe. falou de mim, né? Não, tu falou total de mim. Tu falou Junei, sou eu, esse cara aí. Agora, se tu você não sabe, mas teu cavalo sabe muito, ele vai te ajudar muito. Daqui uns dias tu tá no nível dele. Agora, se os dois não sabem nada, pra que nível eu vou? Vou ter que eu aprender e ainda ensinar meu cavalo. Então é muito mais difícil. Tá, qual o primeiro cavalo que eu compro? Qual o primeiro laço que eu compro? Desculpa, perdão. Laço. Primeiro laço Primeiro que eu te- laço. Posso, que eu te começar eu quero hoje? chegar, eu quero hoje comprar um laço contigo lá. Qual laço que eu vou? Nós chamamos de laço intermediário, que é pra iniciante. O que é um laço intermediário? Ele nem Tu trouxe os laços? Não trouxe. Não acredito. Não trouxe. Eu vou te cobrar depois no WhatsApp, porque ele falou que ia trazer o laço pra mostrar pra André. Eu saí de um lado, eu não Esqueceu. saí de casa, cara, eu já saí cedo e vim de outro lado. Um laço intermediário. Por que intermediário? Ele nem muito pesado, Andréia, e nem muito leve. Por quê? Porque o muito pesado tu não vai ter preparação física. E o muito leve, tu vai precisar de uma habilidade maior do que a de um iniciante. Então um laço intermediário de peso. E de espessura, que é a grossura que a gente chama, nem muito grosso e nem muito fino. O muito grosso, ele vai ser pesado, Sim. ele carrega peso. E o muito fino, ele vai ser muito leve, então vai ser a mesma situação do outro. Então laço intermediário, que a gente chama de mais ou menos 500 gramas na armada dos 8 metros, e ele 4,5, 4,4 de espessura. Esse é o laço intermediário para iniciantes. André, tem alguma pergunta aí? Gente, agora o Ivonei aqui Ivonei, me te mandou cutucou? aqui, Vai. me cutucou aqui, como que é a classificação dos laçadores. Na prova, Isso a aí. classificação dos laçadores. Hoje, ela é feita uma classificação por categoria, Andréia. O que acontece? O iniciante ele vai laçar com os iniciantes, os amadores com os amadores, os semiprofissionais com os semiprofissionais e os profissionais com os profissionais. Então, ele é dividido por força. Por exemplo, profissional laça força alta, semiprofissional B, amador laça força C e o iniciante AD. Então, se o Junei fosse começar hoje, ele teria que escolher uma prova que fosse distribuída essa classificação. Para o Junei que está começando, ele não começar laçando com um profissional. Então, ele não vai ter chance nenhuma. A chance é Claro. muito pouca. Pode ser que ganhe? Pode, mas é muito mais difícil. Então, os rodeios estão classificando. Só que aí, nessa parte da classificação, entra algo que é muito importante. Eu chamo de sonho, objetivo de uma pessoa que está começando o laço, quem já laça. Quando uma pessoa me chama, Andréia, para aprender, diz assim, Luiz Paulo, eu quero aprender a laçar ou eu quero melhorar o que eu já sei. Eu sempre pergunto para ela, qual que é teu objetivo?
Porque uma pessoa sem objetivo, sem rumo, ela não vai para lugar nenhum. Pode até ter empolgação inicial, mas Ela não acaba dura. desistindo. Explico para ela todas as dificuldades, para ela ficar sabendo. Eu não posso dizer para André que tá começando, não, laçar é muito fácil, é só tu bolhar o laço. Não, eu preciso pôr para ela a situação. Porque senão ela desiste ali na frente. É, aquilo que você falou é mais emocional, às vezes 80% é o Isso. teu trabalho emocional do que o trabalho prático, ativo, físico ali, né? Isso. É por isso que eu falo, às vezes eu tenho certeza que tu deve ter muitos alunos que às vezes quer trocar um papo contigo. Quer bater às vezes, acho que já deve ter acontecido tu ir lá de sentar embaixo de uma árvore, porque Andréia, ele vai em cada lugar maravilhoso. Não, é uns lugares assim. Eu imagino É uns lugares, uns cenários assim que tu fica assim, caramba do céu. E as temperaturas também, né? É tudo tranquilo. Lá em Mato Grosso tu tava ali... 40, 38. Tranquilos, Meu bem tranquilos. E aí outro dia eu tava conversando com ele assim, onde é que tu tá? Eu tô na Bahia. Tu tá fazendo o que, cara? Falou mesmo, O verdade. que tu tá fazendo aí, cara? Tava ontem aqui, tu Tu já tá tava na aqui, Bahia. cara, tu tá na Bahia. Agora esqueci o que eu ia perguntar. a Tá falando do emocional. E às É. vezes tu troca uma ideia, tu tá ali sentado com um cara, né? Ele tá cheio de... Isso. Antes de responder a sua pergunta, essa minha profissão me permite muito isso, André, Ivonei e Junei. Tu tá quase psicólogo, né? Você conhecer novos lugares. Você viajar para lugares que eu tenho certeza que se não fosse o laço eu não viajaria. Além de ser um profissional, poder viver disso, fazer isso todos os dias ou muitas vezes na semana, para mim poder viver disso, os outros objetivos que eu tinha era poder conhecer, queria muito conhecer o Brasil. Só que através do laço talvez eu não conheceria. Talvez com férias ou outros empregos. Então, o laço ele me proporcionou isso. Você conhecer muitas pessoas. Você convive com muitas pessoas. Nem que seja só no curso. Mas tem muitos amigos que vieram do curso também. Pessoas que me impulsionaram, me ajudaram em outras partes da minha vida, por conhecer elas. Sim. Então, conhecer novos lugares e conhecer novas pessoas. Lugares que eu nunca imaginava que eu ia ir, essa profissão me permitiu. Então, além de profissionalismo e tudo mais, eu queria muito conhecer o Brasil e poder viver do laço. Não, talvez ser um milionário, até porque na época eu lacei isso não permitia, hoje está um pouco mais fácil por causa das premiações. Mas poder viver do laço também era um dos grandes sonhos. E respondendo isso que o Junei falou, realmente, tem muitos laçadores que eles estão ali para conversar, para tirar uma dúvida, às vezes para sair aquele final de semana, para só ouvir, porque às vezes eles têm vergonha de praticar, eles ouvem bem e depois praticam em casa. Então tem essa variedade. Só que aí que entra a parte mais importante, Junei, entre você definir o que você quer. Porque hoje para mim tem três tipos de laçadores. Aquele laçador que ele se dedica e compete para ganhar, é aquele cara que ele vai pelo prêmio mesmo. Então ele seleciona os rodeios que tem na volta dele, as possibilidades, diz, não, eu vou nesse aqui porque esse aqui eu tenho mais chance e eu vou pelo dinheiro, que é os profissionais. Tem aquele laçador que ele é bem iniciante, que para ele se ganhar ou não ganhar, aquilo ali é um esporte, é um lazer, ele vai para levar o filho, para incentivar o filho, né? Então para ele não importa, a despesa dele tá feita, ele já tá contando com uma despesa, ele não conta nada como ganho dinheiro. E tem o intermediário, que para mim esse é o pior. Vamos dizer nessa parte. Por quê? Porque ele sonha em ganhar, só que ele não se dedica o suficiente para ganhar. Então ele chega e não ganha. Ele disputa e não ganha. E dele se ilude, porque ele sonha muito, só que ele não consegue se organizar. Aí ele que não está. consegue ter um treinamento, ele não tem um conhecimento para estar entre os top para poder ganhar. Então esse é o cara mais iludido que tem, que para mim é o pior, porque Sim. ele nem leva como lazer e ele nem leva como profissionalismo para ganhar. Ele tá entre os dois. E a maior parte, e essa maior parte é a que mais desiste. Porque ele tenta, e chega lá de vez em quando e ele vê que a conta não fecha e ele acaba abandonando. Agora tem o seguinte, André. Ó, vou tocar uma música aqui, ó. Vamos ver se ele vai lembrar. Esse cara aqui, ó. Vamos ver se tu vai Cuidado tocar com os aqui, ó. direitos autorais. Atenção, não, Tem que cortar essa parte. É só o início, só o início. Ó, tá? Esse cara que tá cantando aqui foi aluno dele ali, ó. E não faz muito tempo isso, cara. Me fala um pouco do Paulinho Mussolini. Como é que foi a experiência? Experiência ali, um pouquinho de... Cara, o cara tá com o Paulinho Mussolini. Sou super fã dele ali, todo mundo... Tchê, nem sabia que... Porque tem muito cantor que não... Ele laça também, cara? Como é que foi essa experiência desse aluno famoso aí? Além, depois do Junei, né? Depois do Junei, esse é o Paulinho Mussolini. Modéstia à parte, Modéstia, né? eu sou um cara muito humilde. É diferente, Uma né? humildade Isso faz a extrema. diferença, né, Junei? É, aí.
Cara, E aí, conta que pra pessoa mim. fantástica. Passamos com ele 2 dias, eu e minha namorada, Liliana, que foi comigo, me acompanhou. Fui num curso em Santa Catarina e chegamos no Paraná, na casa dele. Nos recebeu na casa dele uma pessoa fantástica, sensacional. Aham. A gente cria uma visão, às vezes, dessas E pessoas como é mais que foi? Ele famosas. te ligou? Como é que surgiu esse Aí maluco que eu vou chegar nesse é? ponto. Tô um dia no Instagram, trabalho que a gente vem fazendo. Lá quando eu decidi, né, Aham. de criar Lace Mais e tudo mais, a gente vai falar disso, talvez. Isso, vai, tem E que aí, a Lace Mais é uma empresa que eu criei para oferecer laços, que é um material de laçar, laço, tinta, cera, tudo que envolve vaca parada, que é o produto. E o conhecimento também, ela é uma extensão da Lace Mais. Tô lá um dia no meu Instagram olhando uma mensagem, eu vi que ele tinha curtido alguns vídeos, assistiu 4, 5 lives, aí depois ele me contou que ele ia viajar, ele deitava no ônibus dele quando estavam indo viajar e ficava assistindo as lives. Aí me contou, né? Daí me chamou, disse: Lispa, tu acompanha teu trabalho e tudo mais, já faz 3, 4 meses, gostei muito da tua didática, é o que eu preciso pra mim. Por quê? Eu já laçava há 16 anos atrás. Só ele que era laçador. corria atrás, né? Ele fala, eu corria atrás, né? Há 16 anos atrás. Porém, em função do meu trabalho, eu não pude mais fazer isso. Aí o que acontece? Agora que eu me organizei, eu tenho uma estrutura e tudo mais, eu gosto muito de laçar. Eu amo laçar e eu quero voltar. Só que as pessoas, quando eu tô fazendo um show num rodeio, as pessoas me convidam pra me jogar uma armada. Fazer a abertura, às vezes muitos, oração da Ave Maria, o povo vem todo mundo, abertura do rodeio, e agora uma apresentação com o Paulinho Mocelin. Imagina. O Sorocaba tava aqui Triunfo. Isso. Então vamos fazer uma abertura, imagina, Paulinho Mocelin, uma atração, né? Um Sim. cara Claro, sensacional. o cara lota hoje mesmo. Exemplo, né? De show, de baile e tudo. E aí o que acontece? Aquilo que nós falamos lá no começo. Aí vem a frustração. Por quê? Porque vem todo mundo pra cerca. Imagine, um cara que há 16 anos não laçava. Sim. Tu montar num cavalo que tu nunca montou. Te dão um laço que tu nunca laçou. E aí tu vem. Aí tu dá uma olhada naquela arquibancada, né? Que eu sei como é que pouca pode. gente olhando. Povo gritando e lá vem Paulinho e celular filmando. E aí tu vem. Imagine o emocional, a adrenalina, o nervosismo. Aí tu pede porteira, cara, e aí tu tem um péssimo desempenho, ou tem um ruim desempenho. Sim. Isso frustra muito. Aí ele me disse, não que ele tinha um péssimo desempenho, mas ele queria melhorar. Aí fizemos o contato, e ele queria, como por causa do tempo dele é escasso, ele me disse, Lispa, vamos fazer só umas aulas online e tal. Eu disse, cara, qual que é teu objetivo? É melhorar mesmo? É. Eu disse, pelo menos uma vez presencial tem que ir aí. Porque pra te passar todo o roteiro, não é, cara, laçar é muito difícil, tu sabe disso. Então como é que tu vai aprender só online? Precisa de um acompanhamento, se tu Sim. quer mesmo. Tá aqui, né? daí Olha na isso. internet aí. E aí fui lá, cara, conheci, trabalhamos lá na chácara dele, pousamos na casa dele. Qual Ele, cidade é? a esposa dele, Palmeira, Paraná. No Paraná. A esposa dele nos recebeu muito bem, pessoas fora de série, assamos uma carne, contamos causos. Ele contou toda a história. Top, né? Até... Qual que é a câmera que tá filmando ali? Olha lá, Aqui. ali, ó, galera. Aqui ele até vai lançar Ó. um CD novo agora no Rodeio Internacional da Vacaria. Mostrou já algumas músicas pra nós, vai ser um estouro. Show. Desejo, Tem que tocar aqui na Paulinho. Start aqui, ó. Todo sucesso do mundo pra ti. E em março vai ter o DVD dele gravado em Florianópolis. Fez o convite pra nós, se Deus Que quiser, vamos top, Ai, vamos que estar lá massa. assistindo o E, DVD dele. e Adorei. essas conexões que se fazem, né? Com pessoas que às vezes a gente admira. E quando eu vejo esse barbaridade, que maravilha. Porque eu torço muito, cara, pessoas daqui da cidade, né? Como mais você falou, eu sou. Mas, cara, é de Passo Fundo. É uma personalidade de Passo Fundo que está se destacando no cenário nacional e internacional. Sim. Tchê, a gente vai pra 11h30. Tem Meu muita Deus do céu. conversa pra gente conversar. Eu quero que você volte aqui. Não sei se o Vonei autoriza, porque o Vonei é quem manda, né? E a Andréia também. Que prazer. E pra gente falar um pouco mais, assim. Mas antes, eu queria saber aonde que eu consigo uma camisa igual a essa tua, porque eu fiquei com uma inveja dela, cara. Porque Aí, tem, não, essa camisa, e não tem só pra masculino, fiquei sabendo também. Ó. Porque a Betina... Ai, meu Deus. A Beth tem uma. E ela melhorou o desempenho dela também agora. Que A bom. quitação dela tá melhor. Que Ela- Quantos bom, anos cara. mesmo a agora? Beth tá com 7, vai 7, fazer 8. Aninho. Que E coisa aí, boa. onde é que eu encontro essas camisas, cara? Como é que eu compro essas camisas? Como é que eu faço pra ter essas camisas? Conta pra nós. Isso. Então, cara, essa é a nossa marca, a marca da Lace Mais, que é o alvinho, né? A gente aderiu pro seu alvo,
que é onde você quer chegar, onde é teu objetivo, e até para laçar você precisa ter uma mira boa. Então o teu alvo, a tua mira tem que estar boa. Ótimo. Ai, adorei. E a nossa logo é o lindas. alvo e a nossa empresa é a Lace Mais, que é uma chamada para ação para você laçar mais, tanto com o laço, quanto com a camisa, quanto com o curso, né? É um incentivo que a gente dá para as pessoas que querem começar ou melhorar. Hoje nós temos, né, a nossa loja, entre aspas, né, barra selaria, ali no Baú Campeiro, na Santa Maria, junto com meu pai. Porém, como a empresa expandiu, a loja expandiu. Eu tô sabendo. Expandiu. E nós vamos trabalhar com um novo endereço e vocês já estão convidados para conhecer as nossas camisas, os bonés, tá vindo soft, provavelmente a bombacha pro ano que vem. Opa! Toda a parte da moda. Ai, e a que parte chique. do laço daí em geral, né? Tinta, laço, vaca Sim. parada, vai ter vaca mecânica agora que nós criamos, desenvolvemos especialmente para Lace Mais. Olha que 10. Estamos Não, Olha o ampliando. nível. Não, assim, ó, o nível de profissionalismo, o nível de organização desse cara aí tá fora do sério. Tá fora do sério. Esse tem que conhecer o Baú Campeiro lá, André. E muito tem tá o que convidado. Tá muito experimentar. legal. O Vanê já conhece, andar não a conhece? cavalo, né? Não conhece ainda? Então, assim, cara, você ficou também de trazer as camisas para nós mostrar pra turma aí. Eu vou reforçar aqui o convite. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, vai querer daqui um pouquinho te procurar, ou vai... Porque essas conversas, às vezes, é diferente da live, né? É diferente. A live tu tá só mandando ali, daí vem as Sim. perguntinhas Isso. ali. Aham. Então eu quero que você retorne aqui nos nossos estúdios. Como é que tá a tua agenda aí até pro final do ano, cara? Porque eu sei que tem coisa pra te fazer ainda, né? O ano não terminou. Tamo, cara. Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus desse trabalho desenvolvido, por ele ter nos dado saúde, oportunidade de viver, né? Coragem, Amém, cara, amém. pra correr atrás. A nossa agenda até o final do ano de cursos presenciais e o nosso curso online já tá rodando também. Já fechamos a turma conforme a gente tinha falado. O pessoal já tá assistindo, já tá assistindo o material. Já fizemos a primeira mentoria. Então, pro curso presencial, até abril do ano que vem, não temos mais vagas. Estamos com todos Uau! os cursos agendados para 2024. E não dá. Isso é bom pra aquele que falou pra eles, cara, para com isso. Para com essas frescuras de laças, não sei o que. Já deve ter ouvido alguma vez. Então, cara, hoje a gente tá trabalhando muito forte no digital, como nós não tínhamos a loja física, né? Então agora a gente vai ter também a loja física. Ela não é uma loja física, é um local maior pra gente trabalhar, pra ter mais produtos, pra Onde vai expor ser? e tudo mais. Vai ser no bairro Boqueirão, descendo do lado indo do centro sentido Boqueirão. Na frente do IE, do lado do IE vira à direita ali, entre a farmácia e o IE vira à direita, Coronel Miranda ali, 3, 4 quadras pra baixo ali. Top. É bem localizado. Start vai tá bem lá. fácil. Já sei, vai pra mim estar também. lá. A Start vai estar lá. Inclusive, já queria estender um convite para vocês. Nós vamos ter uma inauguração. Quem sabe a gente faz um trabalho de divulgação, parceria tá com a junto, Start, alguma tamo coisa junto. lá, quem sabe, né? Vai ter também algumas celebridades do laço e tudo mais. Junei vai estar lá? Junei vai estar lá. Ah, então tá bom. Cara, nós não temos... Terão celebridades e o Junei também. Eu também, o Junei né? também vai estar lá. Nós não temos a data exata. Faz porque- o corte. Vamos fazer o corte de novo aí. Faz de novo o corte pra nós um... Ó, quem é esse Junei? Chega eu lá. Sim, esse- Junei vai estar. Mas tem muito Junei bom aí no laço aí, cara. Tem Sério? também, claro. Tem? Com certeza. Tem um menino de Cruz Alta, Junei Padilha, é muito laçador. Padilha ainda? Padilha. Sabe o que é? A gente também é Padilha. Ó, então quem sabe Eu é sou Junei parente. dos Passos Padilha. Ah, tá falando Sim. sério? Sério, Olha, muito então. laçador profissional. muito Junei bom, cara. Padilha. Eu quero o contato desse cara. É, não, vou te mandar sim. Não brinca. Tá de sacanagem. Verdade. Tu vê, né? E Eu aí a achei que gente era o não único. tem, nós não temos a data certa ainda, Aham. mas vai ser entre de 10 de dezembro a 15 de dezembro. a Porra, nossa agora já, cara? reinauguração. É, logo, Já já tá tá, ali? finalizando Umas a fotos obra com lá. a patroa ali. E olha, eu vou dizer pra ti, André, tem cada camisa feminina. Tem, É. tem mesmo. A Camila pegou, Ah. comprou. A Betina. E assim, ó... Lispa, portas abertas pra ti da Start. A gente tá aqui... É esse modelo de rádio em formato de podcast, um pouco de tudo. A gente tá ao vivo neste exato momento aqui nas nossas plataformas, no site Start Web. Fique à vontade, cara, de participar, né, André? De Com novo, de certeza. voltar aqui de novo pra gente falar da tua loja, falar dessa arte que é o laço. Eu te incomodei um monte pra vir aqui. A gente ficou ali se namorando, mas às vezes as agendas não fechavam. Aham. Eu fiz de tudo pra estar aqui. Era pra gente estar hoje em Concórdia, daí mudei a agenda porque a gente precisa ir pra lá amanhã pra estar aqui presente. É a correria do dia a dia, mas assim, posso te dizer uma coisa assim como eu
que comecei a brincar com o cavalo. E hoje eu vejo assim que ele liberta a gente de muitos maus e muitas coisas ruins, né? Porque às vezes tu tá junto ali, eu tenho certeza que o esporte, o laço também ele leva pro lado bom, né? Porque só tem coisa boa, cara. Claro, tem os perrengues, né? Sim, mas assim, normal, a faz coisa parte, boa né? supera. Parece que eu vi uma frase muito, muito bacana que é tipo assim, quando eu ando a cavalo, eu me sinto mais perto de Deus. E aquilo acho que eu me sinto assim. Eu me sinto numa paz, eu sinto um troço diferente que nunca tinha sentido algo nessa plenitude, assim. Então, Legal. bicho, fica à vontade pra voltar aqui, cara. Que coisa boa. Obrigado, Junei. Obrigado, Ivonei. Obrigado, Andréia. Desde já. Tô muito feliz de poder estar aqui. Imagina, de poder estar cara. cumprindo essa agenda. Eu tô muito feliz de tu estar aqui, porque assim, a gente conseguiu fechar cara, de realizar esse ano. Nós temos aqui, né, André, né, Ivonei, muita coisa pra melhorar aqui na nossa Start. A gente tem ideia, ó, até parou aqui, ó. Cortou. Até parou ali. Olha só. Mexe aquela parte ali, Deus pô, nem do céu. ajuda. O que aconteceu? Não bati em nada. É pra finalizar com chave de ouro, né? Exatamente. Essa vai pros cortes depois. Isso. Aí, ó. Aí, ó. Você viu? Aham. Voltou. Você viu, cara? É um detalhe. Cara, então a gente tava falando, a gente tem muita coisa pra gente melhorar. E assim como no laço, né? Assim como você falou lá no início, eu sempre estou melhorando, eu sempre estou evoluindo e nós aqui Tendo também. objetivo, é só continuar. Da mesma maneira que você faz isso com amor, com tesão, com vontade, a gente também tá aqui fazendo isso. E nós temos uma proposta, né, que eu fiz pra ele, que eu quero fazer um reality. Vou falar agora aqui, eu quero fazer um reality do zero, porque eu não sei nem botar o pé no estribo. E nós vamos gravar isso aí, né? Meu Fazer Deus. um reality, ano que vem nós vamos fazer. Vai ficar ótimo. Vou fazer um reality, ele vai me ensinar do zero, aí vão postar isso. Tu imagina o que vai ser. Ai. Vamos fazer? Vamos, Vendo? vamos, A conta gente já comigo. fechou? Já fechou? Já tá fechado. Só que vão ter que achar, né? Eu vou ter que ir com ele viajar. Bah! Ah, Não, mas a Entendeu? gente- mas a Entendeu gente- minha ideia, né? Vou juntinho na Jogou mão. longe. Não, Mas que eu tenho que ver cavalo organizamos. diferente, né? Tu sabe o que é o bom disso tudo? É que talvez através disso muitas pessoas que se achariam certeza. incapazes de poder andar a cavalo, que querem muito aprender, se acham incapazes, incentiva, né? Começa na cabeça, cara. E eu tenho uma... Eu sempre gosto de deixar uma mensagem final, principalmente para quem está começando. Como o Junei fala, tem mensagens de incentivo, tem mensagens também de aperto ali no Instagram. Porque isso é uma coisa que eu vivi. E o que eu vejo, isso é fato, não é conversa, dos grandes laçadores hoje. Os 10 grandes laçadores hoje do Brasil, os melhores hoje da atualidade, nenhum era rico. Nenhum deles tinha uma condição financeira talvez até mais inferior do que a nossa. Nenhum deles tinha cavalo quando começou. Nenhum deles tinha condição de ir num rodeio, iam de carona, iam de ônibus. E isso aconteceu comigo também. Então, para as pessoas entenderem que não é a condição que faz um grande Sim. laçador, uma boa equitação, ou faz um grande cavaleiro. Começa lá de baixo. Então, não fique esperando, Ivonei, ter o melhor estúdio, ter o melhor microfone, ter a melhor camisa, ter o melhor cavalo. Comece com a que tem. Não queira pular etapas, né? Não queira pular etapas. E aí depois, com o processo de desenvolvimento, tu vai melhorando. Mas tem que começar. Amigo, Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe, Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos aí que estão nos assistindo, que estão nos vendo. E eu tenho certeza que a nossa parceria vai ser legal. Esse reality nós vamos fazer. Vai ser divertido. Porque eu falei assim, eu não tenho medo de me expor e mostrar, porque eu acho que vou estar ajudando muita gente. Mas, cara, assim, ó, Deus te abençoe mais uma vez. Volte aqui. Portas abertas para você. Continue nessa tua trajetória. Eu sinto orgulho de te ver. Quando eu vi você com o Paulinho mostrando esse cara, olha que legal, eu conheço esse cara aqui, ó. Entendeu? E sempre muito receptivo. E chegamos lá, enfim, se tu chegar com lá humildade. no seu baú lá E e com não tomar humildade, né? um tereré, não tomar arruma briga, cara. E eu não consigo sair lá antes de 40 minutos de conversa. Não, no mínimo, né? Bom, aqui já vamos para o meio-dia. Já se Show foi de tudo bola, aqui, Junei. né? Brigadão mais uma vez. Cara, é um prazer. Pode contar comigo sempre. Agradeço vocês por abrir as portas para mim. Podem contar comigo sempre. Estarei de volta com toda certeza. Grande Vonei, abraço. Tu que Muito começou obrigada. aí? Pá, quer que eu saia daqui? Tá. Vou sair então. Só para agradecer então, né? 11h38.
Reforço as palavras aqui do Gilney. Você está convidado, já está convocado. Obrigado. Não é nem convite, Conta comigo. Para trazer as novidades, para contar o que está acontecendo, para incentivar essas pessoas. Parabéns pelo trabalho. E nós aqui da Start, da rádio, da TV, junto aqui à Uninter e os nossos patrocinadores, com certeza vamos continuar te acompanhando, continuar, né? Passando informações, porque tem Isso aí. muita gente aí que sonha em ser laçador. Ó, uma referência está aqui e você vai estar com ele novamente. Obrigado aí pela participação e os telespectadores e os ouvintes aí da Rádio Start. Um abraço, pessoal. Posso tocar uma música então aqui? Vou tocar então a música Bom, desse bem aí cara pra aí fechar, que, então. que foi Só o pra aluno. avisar. O aluno Special. Só Depois do pra Gilney. avisar que vai estar tudo disponível nas nossas redes sociais, lá no nosso canal no YouTube, Start Web Oficial. Feito. Um abraço. Valeu, abraço.